Olá a todos, sejam bem-vindos ao mais um episódio do nosso podcast Vozes de Direito da Clínica Jurídica. Hoje iremos tratar de um tema essencial para a vida de qualquer cidadão, nomeadamente a constituição da relação laboral no contexto jurídico moçambicano. E para falar sobre este tema temos conosco o professor Dr. Domingos Madeira Júnior, jurista e especialista em direito de trabalho. Professor, muito obrigado pela sua presença. Muitíssimo obrigado, caro mestre Germano. Saúdo desde já, saudações extensivas aos estimados telespectadores e quiçá ouvintes, creio que também estejam a acompanhar em áudio. Bom, primeiro dizer que é uma honra cá estar, ter sido convidado para discutir em volta deste tema bastante importante, tendo em conta que o direito de trabalho é uma das áreas muitíssimo importante na consolidação até da paz num Estado, porque tem que ver com questões socioeconômicas. É só imaginarmos o que é que acontece quando um trabalhador é despedido. O impacto não incide somente nele, mas incide na vida dos seus dependentes, e que não são pouco na nossa realidade, né? Certo. E vamos começar logo pelo básico. O que é isso de constituição da relação laboral? Só para os nossos internautas entenderem. Exato. Bom, em princípio, a relação jurídica tem que ter uma fonte, né? Isto é o modo em que ela se revela, a origem, né? E o direito de trabalho, sendo uma área do direito privado comum, aliás, é a área do direito privado especial, né? Desmembrou-se do direito privado comum. ah, Ela, como as demais áreas, também precisa, as suas obrigações precisam ser constituídas. Estamos a falar de uma relação entre o empregador e o trabalhador. Então, geralmente as relações precisam de ter uma fonte, não é? O epicentro da sua emergência, não é? E é regra, quando falamos da constituição da relação laboral, há uma ideia de que as relações de trabalho somente emergem de contratos escritos. Esta é a regra estabelecida pelo legislador no artigo 39, mas as relações de trabalho também emergem de outras situações que nada têm a ver com a forma escrita, ou seja, pode emergir de indícios da subordinação jurídica. É preciso não perdermos de vista que a relação de trabalho é uma relação subordinada. A subordinação jurídica é o elemento fulcral para distinguirmos a relação de trabalho com as figuras afins, como o contrato de prestação de serviço, por aí em volta. E nos dias que correm, este tema, este assunto, revela-se de extrema importância, porque não poucas vezes em que temos um trabalhador a degladiar com o seu empregador, para saber se efetivamente os mesmos estão unidos por via de um contrato de prestação de serviço ou um contrato de trabalho, ou seja, uma relação laboral, né? Obviamente, se não tem contrato de trabalho, não vamos procurar saber se a relação foi formada por um contrato de trabalho, mas sim para saber se existe uma relação laboral, porque a relação laboral pode ser constituída mesmo sem um contrato, né? Isso me levaria à minha próxima pergunta. Hipoteticamente, vamos imaginar uma situação em que Maria trabalha numa loja há 6 meses e o patronato disse que iria se assinar o contrato, mas já passaram 6 meses e não foi assinado o contrato. Neste exemplo, poderemos a dizer que existe uma relação de trabalho entre o patronato e a Maria, que trabalha nesta loja? Exato. Existe uma chamada presunção de laboralidade, né? Mas a presunção de laboralidade, ela, desculpa a redundância, é uma presunção elegível, né?
À luz do artigo 350 do Código Civil, existem presunções iredíveis e inelidíveis. As presunções iredíveis são aquelas que as partes podem afastar mediante prova encontrada. Digo isto porque o fato da Maria estar a prestar alguma atividade a favor do senhor não basta para aferirmos desde logo que estivéssemos diante de uma relação de trabalho subordinado. Porque também poderia-se estar nesta situação em que alguém desenvolve uma atividade a favor de outrem, mas sem elementos típicos da iniciação da subordinação jurídico-laboral. Mas a lei o legislador adotou uma tendência canibalista, não é? Ou seja, como o mestre Germano muito bem disse, se a Maria estiver a desempenhar atividade a favor, o legislador entende que é uma relação de trabalho. Esta presunção, quem o deve afastar é o empregador, que deve provar, por exemplo, que aqui não houve uma relação de subordinação jurídica, não há indícios da subordinação jurídica. O professor falou de elementos típicos que obviamente vão caracterizar ou que vão nos levar a concluir se existe ou não essa relação de trabalho. Quais seriam esses elementos? Só para aclarar. Exato. Bom, são elementos, os elementos da iniciação da subordinação jurídica são inúmeros, não é? Não há um verdadeiro número clausus, ou seja, nem o legislador assim expressamente os indicou. Encontra-se implicitamente na lei, não é? E a doutrina é que tem se encarregado em esmiuçar esses elementos, identificá-los e distinguir. Mas são elementos, por exemplo, da subordinação jurídica, o fato, primeiro, de alguém estar a desenvolver uma atividade por conta e na direção desta pessoa. Por exemplo, se eu em casa faço relva, faço a relva, faço o jardim, por conta própria, estaria a trabalhar, sob o ponto de vista físico. Mas este trabalho não se enquadraria ao direito de trabalho. Mas se eu for, por exemplo, vou a uma instituição e alguém diga, olha, passe a fazer o mesmo trabalho que desenvolve em sua casa, mas aqui terás de entrar às 8 e sais às 16, terás uma remuneração da qual deduziremos as obrigações fiscais, o IRPS e também uma parte para a Previdência Social, INSS, e terá direito a férias. Bom, há aqui desde logo indícios da subordinação jurídica. Primeiro é o fato de se deduzir, o empregador deduzir uma parte da sua contraprestação, da contraprestação do trabalhador, ao INSS, ao sistema fiscal, o que não é comum nos contratos de prestação de serviço, o fato de ter uma licença disciplinar, as férias, isso só é possível se estivermos diante de uma relação de trabalho subordinado. O mesmo não acontece relativamente aos prestadores de serviço, né? Exato. Percebi que um elemento muito importante é a subordinação. Quanto ao trabalho doméstico, encaixaríamos nesse contexto de uma relação jurídico-laboral? É uma dúvida que muita gente tem. E o trabalho doméstico reúne esses requisitos de subordinação e outros elementos implícitos, como estava a dizer aqui. Sim. Exato. A relação de trabalho doméstico é uma relação laboral. É uma relação laboral. E os mesmos indícios também são aplicáveis. É uma relação laboral regulada por meio de uma legislação específica. Mesmo que não haja um contrato formal. Exatamente. O contrato é o requisito, portanto, formal para a construção da relação laboral. Exato. Mas a nossa realidade mostra que no trabalho doméstico, muitos trabalhadores domésticos não celebram um contrato com os seus patrões. Exato. O mesmo também sucede, mesmo nas relações, nas ditas relações de trabalho que nós conhecemos, entre o empregador e uma empresa, um empresário comercial. Não poucas vezes também temos assistido relações de trabalho que não tenham sido
firmado por via de um contrato escrito, né? Esta é a regra que a lei impõe, mas o legislador depois, excepcionalmente, valida as situações laborais que não tenham sido firmadas de forma escrita, e o fato de não se cumprir esta forma é sempre imputável ao empregador, dando-se até a presunção de que a relação teria, para além de se presumir, para além de se fazer um esforço para identificar elementos de indiciação da subordinação jurídica e, consequentemente, qualificarmos esta relação laboral, o legislador também traz uma outra combinação, que é da temporalidade. Presumir-se-á que aquela relação terá sido celebrada por tempo indeterminado. Então, quer a relação, quer a prova da existência da relação da laboralidade, quer a prova contrária de que aquela relação não pode ser por tempo indeterminado, é feito pelo empregador. Ou seja, o empregador pode dizer, ok, não celebrei o contrato, mas ok, diante dos indícios, eu aceito que há uma relação laboral, mas não aceito que a mesma tivesse sido firmada por tempo indeterminado. Ele pode provar, por exemplo, que as atividades, a licença que ele tem para desenvolver aquela atividade é de 1 ano. E a semelhança dos demais trabalhadores, este em causa não teria uma relação por tempo indeterminado, tendo em conta a finalidade perdão, e a duração da vigência da atividade da empresa. Ok. É interessante. Significa que o contrato formal, portanto, mesmo sem um contrato formal, pode-se dizer que existe uma relação laboral entre o empregador e o trabalhador. Exato. Mas isso me levaria a questionar o seguinte: por que o contrato é importante? Bom, o contrato é importante por uma questão de segurança jurídica. O contrato apenas seria importante para questões de prova, porque existe um princípio geral que quem alega um determinado direito tem que provar a sua Constituição, né? A sua Constituição, a sua modificação ou a extinção do mesmo. É preciso não perder de vista que o direito privado, o direito de trabalho é direito civil, e a regra dos negócios jurídicos a regra dos negócios jurídicos é a da liberdade de forma, no artigo 219. Excepto se o legislador, 219 do Código Civil, excepto se o legislador há certos negócios jurídicos exigir uma determinada forma. E o mesmo acontece aqui no direito do trabalho. A lei diz que a forma ideal seria escrita, mas excepcionalmente o legislador reconhece, valida as relações que não tenham sido celebradas de forma escrita. Então, a questão da importância do contrato escrito, o contrato escrito não põe em causa a validade das relações de trabalho. A questão do contrato escrito tem extrema importância na questão da prova da relação laboral. Sem com isto dizer, como aqui já fomos falando, que se prove relações laborais, mesmo em situações em que as partes não tenham previamente estabelecido esta relação através de um contrato, que seria através do método indiciário. O método indiciário é que vai ajudar as pessoas, o intérprete, a concluir que, olha, nesta situação não há uma relação de trabalho, nesta situação, embora as partes não tenham um contrato de trabalho, há elementos da subordinação jurídica. A subordinação jurídica não é apenas firmada, não é apenas assacada por meio de um contrato de trabalho, mas é também vislumbrada através de elementos de indiciação da subordinação jurídica. Deixa-me só concluir dizendo que os indícios da subordinação jurídica, quanto à questão dos indícios da subordinação jurídica, importa dizer que basta apenas um indício para
pôr por terra os demais indícios contrários à subordinação jurídica. Resumidamente, se um trabalhador estiver a laborar, um indivíduo estiver a laborar numa empresa e o empregador diga-o que, olha, tu não precisas cumprir as 8 horas do período normal de trabalho diário fixado para os outros, precisas apenas de vir aqui ficar 2 horas, executa a sua atividade e depois está dispensado. Que não precisa de cá estar todos os dias, venha quando quiser. Em princípio, esses dois elementos seriam caracterizadores de um contrato de prestação de serviço ou um outro contrato afim à relação de trabalho. Mas se, por exemplo, ficar provado que o trabalhador gozou férias uma vez, então a relação toda será qualificada como uma relação, desculpa a redundância, uma relação subordinada. Ou seja, diremos que aí há uma relação de trabalho. Embora haja dois elementos que descaracterizam a relação de trabalho, mas há apenas um elemento que caracteriza a relação de trabalho por via da subordinação. Então prevalece este critério, este indício. Há aqui um critério de especialidade, né? Os indícios laborais prevalecem, por mais que seja apenas um ou dois, prevalecerão sempre sobre tantos outros descaracterizadores da relação laboral. Ok. Aproveitando a sua deixa, eu queria recuperar um aspecto que esteve a tratar relativamente às formas ou os tipos de contrato de trabalho. Há bem um pouco de tempo atrás falou de contrato indeterminado. Agora podemos falar um bocadinho sobre as formas ou os tipos de contrato de trabalho que a nossa legislação prevê? Exato. Bom, a nossa legislação prevê, o legislador prevê basicamente dois tipos de contratos: contratos a prazo e contratos por tempo indeterminado. O contrato por tempo indeterminado. Seria o mesmo que dizer determinado e indeterminado. Exatamente. Contratos determinados, que são a prazo, sim. Mas o contrato a prazo, dentre os contratos a prazo ou os contratos determinados, como o mestre Germano assim prefere, existem contratos a prazo certo e contratos a prazo incerto. Porque dizer prazo significa indicar concretamente, por exemplo, o dia em que a relação caducará, o mês. Os prazos estão no artigo 279 do Código Civil, né? Se o prazo for o ano, o Código Civil diz quando é que se considera o fim do ano, o início do ano, se for o mês para em volta. Mas não poucas vezes que isso tem sido difícil das partes fazerem. Por exemplo, num contrato de empreitada, uma obra, as partes apenas têm uma previsão de que esta obra levará 2 anos, mas os contratos de trabalho não podem ser celebrados assim. Se for para ter um prazo certo, temos que dizer que caduca no dia 20. E por vezes a caducidade dos contratos estão sujeitos a uma condição, né? São negócios celebrados sob uma condição. Então a sua caducidade dependerá da efetivação daquele ato em que as partes condicionaram a duração do contrato. Por isso que são contratos a prazo incerto. São a prazo porque chegará o dia em que a obra concluirá, mas é incerto. E depois tem os a prazo certo, aqueles em que dizem que tem 2 anos e celebrou-se dia Y e caduca no dia Y. Enquanto que os indeterminados já não. E a regra, em princípio, que o legislador estabelece é que os contratos devem ser indeterminados. Isto não está expressamente dito na lei, que os contratos têm que ser efetivamente a tempo indeterminado, mas resulta de uma interpretação, por exemplo, de que quando os contratos, quando as partes pretenderem celebrar o contrato a prazo, elas precisam de justificar o porquê. E a lei impõe que os contratos a prazo sejam que o empregador, por exemplo, diga porque é que quer celebrar o contrato a prazo. Ele deve justificar a temporalidade daquela relação. Ok. Deve justificar. Não pode, por exemplo, um empregador
no ramo da panificação, constituir uma empresa, uma padaria, e cuja licença é por tempo indeterminado, e ter lá dois trabalhadores do forno com contrato a prazo. A pergunta que se faz, aquela atividade é indeterminada, em princípio. Por que é que tem pessoas com uma relação a prazo certo? Essa é a questão que se faz. Mas na sua experiência, geralmente esses patrões têm feito isso. Tem feito. Não, muitas das vezes é por uma questão de insegurança, e há uma ideia de que os contratos por tempo indeterminados constituem um fardo para o empregador. Então é preciso de melhor entender a dinâmica do trabalhador, esquecendo-se, ignorando de que para isto existe o período probatório, né? Existe o período probatório. E as pessoas recorrem fraudulentamente ao regime do contrato a prazo com o intuito de avaliar a aptidão do trabalhador. Não. Os contratos a prazo não foram feitos para avaliar a aptidão do trabalhador, para aferir o seu grau de envolvimento e de entendimento, engajamento, a atividade para a qual foi contratado. Não. Para isto existe o regime do período probatório, que é um regime supletivo, né? É supletivo porque é um regime que as partes podem dispensar. As partes podem dispensar, mas se acordarem pelo regime, aí terão, obviamente, de sujeitar-se às normas imperativas mínimas, estão lá, sobretudo quanto à duração. A duração, o legislador fixa o limite da duração e podendo as partes negociar abaixo disto. E falando disto também, esse aspecto está associado a uma tendência de fuga às relações de trabalho subordinado. Esta é uma zona que quer o governo, através da inspeção do trabalho, nós académicos, também devemos municiar muitos conhecimentos de forma a fazer perceber a perigosidade que gravita em volta deste assunto. Muita gente celebra o contrato de prestação de serviço, mas que na prática são verdadeiros contratos de trabalho, são verdadeiras relações de facto, relações de trabalho de facto. E aproveitando mesmo a sua deixa, antes que eu deixe escapar, como é que um cidadão comum, a Maria, hipoteticamente, como dizíamos há um pouco tempo atrás, vai conseguir distinguir que verdadeiramente está a celebrar um contrato de trabalho, ou melhor, oferecem-lhe um contrato de prestação de serviço, mas é um contrato de verdadeiramente de trabalho. Exato. Bom, obviamente, para o leigo em direito, pode julgar que tratar-se de mesma coisa, né? Muitas das vezes as pessoas só se deparam-se a esta realidade quando pretendem, por exemplo, ver logrado um determinado direito. Por exemplo, quando cessa a relação, ele acha que tem direito à indemnização e depois vai se deparar com este impedimento. Não, a sua relação era de execução, era um contrato de execução, de prestação de serviço, e não há indemnização pelo facto do empregador ter rescindido, né? Se bem que os contratos cíveis, os contratos no direito civil também carecem de justa causa para isso. Mas há uma ideia, por exemplo, pode resultar aqui do lado do trabalhador a ideia de que a cessação foi injusta. O empregador deveria instaurar um processo disciplinar. E depois o empregador vem e prova que não. Com o senhor tinha apenas uma relação de prestação de serviço e que ultimamente o mesmo já não executava a atividade conforme as partes acordaram e decidiu rescindir o contrato, um contrato normal. Então o trabalhador pode aí ficar, bom, mas como? Eu tinha uma relação de trabalho. Mas isto não o impede, por exemplo, de fazer renascer
com a relação de trabalho, através do método de iniciação de subordinação jurídica. É aqui onde entra um técnico jurídico, uma pessoa conhecedora do direito, para afastar essa ideia. Ou seja, para dizer que o empregador diz não é verdade. As partes se inscreveram no contrato de prestação de serviço, essa é a epígrafe, mas pela forma como as coisas foram se desenvolvendo, havia aí uma relação de trabalho de facto, uma relação subordinada de facto. Por isso que os tribunais não podem se apegar apenas à epígrafe. Não, aqui está escrito contrato de prestação de serviço. Não, tem que fazer um exercício de busca, de descoberta de eventuais elementos de iniciação da subordinação jurídica. Ok. Então isso é um erro muito comum que é cometido tanto pelos trabalhadores bem como as empresas. Exato. É, de facto. Os empregadores muitas das vezes fazem Ou de forma... com um intuito, sim, de forma fraudulenta. Ok. Porque se eu tenho, numa relação de trabalho subordinado, há encargos para o empregador. Há encargos. Primeiro, o risco da não produtividade não é partilhado. Ou seja, se eu tenho uma padaria e a mesma não consegue vender pães por 5, 7 dias, o trabalhador continuará a ter o direito à sua remuneração na íntegra, bastando apenas estar presente, né? Bastando apenas estar presente. Mas num contrato de prestação de serviços, o mesmo já não se sucede. Se a atividade não for executada, o credor desta relação não tem obrigações de pagar. Por exemplo, se eu contrato um pedreiro para erguer um muro, cai uma chuva naquele dia, ele não faz nada, eu não tenho direito de dar-lhe a contraprestação, porque a relação é de execução, ele recebe pelo que faz, mas o mesmo não acontece na relação de trabalho. Por isso que existem figuras, mesmo para proteger o empregador, a rentabilizar os seus custos em momentos em que o trabalhador não executa. Por isso que existe a figura da suspensão da relação de trabalho, por razões objetivas. Não é? Exato, sim. Agora, professor, tendo em conta que a grande maioria dos trabalhadores de Moçambique encontra-se no setor informal, isso traz grandes desafios ao fenômeno da construção da relação laboral. Agora, fale-nos um bocado de como é que esta informalidade afeta a constituição da relação laboral em Moçambique, olhando para o nosso contexto. Bom, primeiro, o trabalhador celebra a relação de trabalho subordinado, em princípio, deve ocorrer entre um trabalhador e uma pessoa coletiva, não é? Tem que ser com uma pessoa coletiva. Então, se o trabalhador for a uma barraca ajudar a organizar, não sei o quê, provavelmente não teremos uma relação de trabalho, porque aquele senhor que está a vender apenas 3, 4 peças de roupa não é qualificado como empregador. Sim. É preciso que o empregador encontre-se na tipologia em que a lei faz menção, pequenos empregadores, médios, grandes, né? É preciso que esteja dentro daquele regime. Ok, sim. E só mesmo, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa e mesmo para terminar, eu gostaria de saber, na sua visão, a nossa legislação laboral, ela é adequada para lidar com todas essas situações que estivemos aqui a conversar durante todo esse tempo, olhando especificamente para a constituição da relação laboral. Bom, eu entendo, sou defensor de que a lei não deve, o legislador não deve dizer tudo em 500.
Mas também entendo que, sendo a lei de trabalho um instrumento de cariz socioeconômico que muitas das vezes é usado por pessoas leigas em matéria de direito, em algumas situações o legislador deveria ser mais exaustivo. Por exemplo, as situações de iniciação da subordinação jurídica. O legislador apenas diz, se no artigo 22, presume-se por aí em volta, mas, por exemplo, traria aqui algumas situações. Considera-se a relação de trabalho, mesmo que não tenha sido firmado de forma escrita, as situações Y, né? Eu acho que falta um pouco mais de exaustividade para algumas situações, né? E em relação aos trabalhos de facto, também o legislador deve ser mais aberto, trazendo aqui, por exemplo, situações claras que limitam a celebração do contrato de prestação de serviço, salvo em atividades sazonais. Mas, por exemplo, não fará sentido em algumas empresas que recorrentemente celebra-se contrato de prestação de serviço para uma atividade que se preveja útil. Então, falta aqui a questão de limitação do uso das figuras afins afins da relação de trabalho, do contrato de trabalho, para fraudulentamente fugir à malha da subordinação jurídico-laboral e dos encargos que o empregador pode ter numa relação de trabalho subordinado. Certo. E mesmo para terminar, hoje aprendemos muito sobre a questão da relação laboral, que ela vai muito além do contrato. E qual é a mensagem que gostaria de deixar para os nossos ouvintes, especificamente às empresas, os trabalhadores ou aos nossos concidadãos que estão no mercado de trabalho à procura de uma oportunidade? Bom, o conselho que eu deixaria, primeiro, é que procurassem sempre firmar as relações de trabalho por via de um contrato escrito, né? Por via de um contrato, por uma questão de segurança das partes e prova. Segundo, é que as entidades responsáveis pela fiscalização no setor laboral fossem mais contundentes às questões de fugas de relações de trabalho subordinado, porque isto faz com que deixe os trabalhadores numa situação vulnerável. Desde logo, não gozará de certos direitos. Esses trabalhadores, em aspas, não terão direito à férias, não terão direito, por exemplo, à previdência social, porque o empregador não vai canalizar a parte que lhe cobre, porque alega que é uma relação de prestação de serviço. Então é uma questão seríssima, não é? É uma questão seríssima que e até viola com os direitos e dignidades do trabalhador, não é? Coloca em causa o seu direito na velhice, por exemplo, né? Subsistência na velhice. Então, existem várias relações de trabalho subordinado que são fraudulentamente camufladas como sendo relações de prestação de serviço. Então, que haja uma mão dura, que haja olhos capazes de ver micro-organismos, né? De fato, sim. Agradecemos a sua presença, professora, e a todos que nos acompanharam. Também agradecemos a vossa presença. Sigam sempre o nosso podcast nas nossas redes sociais e esperamos que estejam atentos ao nosso próximo episódio. Fiquem bem e até lá. Unisced. Ensino online, ensino com futuro.